Olá pessoal, tudo bem? Novamente com vocês, professora Elinalda Alves, para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade, a EF08MA14. Essa habilidade ela é muito grande e nós vamos fazer um detalhamento nessa habilidade. Nós vamos trabalhar compreender o conceito de congruência de triângulos e reconhecer triângulos congruentes pelos casos de congruência. Então, acompanha essa videoaula. Vamos lá? Na geometria, é dito que dois triângulos são congruentes quando os lados e ângulos do primeiro triângulo estão em correspondência com os lados e ângulos do segundo triângulo, de tal forma que os lados e os ângulos em correspondência tenham a mesma medida. Vamos ver aqui um exemplo do que eu falei sobre triângulos congruentes. Temos aí dois triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo ABC e está marcado os lados e os ângulos do triângulo ABC. O outro que eu tenho aí é o triângulo A', B' e C'. Também está marcado os seus lados e os seus ângulos. Esses dois triângulos, eles são congruentes, pois eles têm os três lados que se correspondem e os três ângulos. Se você não conseguiu ver, não está conseguindo ver, observe o seguinte, basta você girar o segundo ângulo, fazendo assim, e agora fica fácil de vermos que eles têm correspondência e eles têm a mesma medida de lados e de ângulos. Observe assim, ó. Você conseguiu ver? É a mesma medida de ângulo e de lado, então eles são congruentes. Dois triângulos são congruentes quando ele tem os seus lados e os seus ângulos correspondentes. Sabe-se que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Pessoal, esse símbolo aqui é o símbolo de congruência. Quando vocês verem esse símbolo, ele vai falar que é congruente, tá bom? Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Vamos indicar os lados congruentes. Observou quais são os lados que são congruentes? Então, nós temos o seguinte. Nesses triângulos, nós temos o lado AB é congruente a qual lado nesse outro triângulo? Esse lado M, esse lado aqui, MN. Que esse lado AB, ele é oposto ao ângulo C. E o lado MN, ele é oposto ao ângulo P. E o ângulo C e o ângulo P, eles são congruentes, tá? Significa que o ângulo C tem a mesma medida do ângulo P. Eles são congruentes. Vamos identificar os outros lados. O lado BC, que é esse agora que eu estou marcando, ele é congruente ao lado NP. Significa que eles têm a mesma medida. E esse lado que eu acabei de marcar, ele está oposto, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Esse lado que eu acabei de marcar, o lado BC, ele está oposto ao ângulo A. Está oposto a esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo A. E o lado NP está oposto ao ângulo M. E o ângulo A e o ângulo M, eles também são congruentes, eles têm a mesma medida, certo? Então, vamos ver o último lado que está faltando. Se nós estamos falando que esses dois triângulos são congruentes, então, o lado que está faltando a gente mencionar, que é o lado AC e o lado MP, eles são congruentes. Significa que eles têm
a mesma medida, MP. E observe o quê? Que esse lado AC, ele está oposto ao ângulo B. E a medida do lado MP está oposto ao ângulo N. Esse ângulo B e o ângulo N, eles são congruentes, tá aqui, ó, são congruentes, ou seja, esse ângulo tem a mesma medida, os dois ângulos têm a mesma medida. Desse modo, para determinar a congruência de dois triângulos, olhamos para os 6 elementos de cada triângulo, os 3 lados e os 3 ângulos, e comparamos as medidas. Observe o que foi que nós fizemos. Nós olhamos os 3 lados e os 3 ângulos e comparamos. Daí a gente consegue perceber se o triângulo é ou não congruente. Mas, de fato, é suficiente que se conheçam apenas 3 desses elementos, numa certa ordem, para determinar a congruência assegurada. É isso que nos dizem os critérios de congruência de triângulo. Nós temos 3 critérios de congruência e nós vamos conhecê-los a partir de agora. O primeiro caso, 2 lados congruentes e o ângulo formado por eles congruente. É o que a gente chama de caso lado, ângulo, lado. Então, 2 triângulos são congruentes se eles tiverem o lado, o ângulo e o lado iguais. Vamos ver aqui um exemplo. Olha o triângulo ABC, nós temos o triângulo DEF. Esses triângulos, eles são congruentes. Por que eles são congruentes? Pelo critério LAL, lado, ângulo, lado. Se você observar, ó, nós temos lado AC, o lado AC é congruente a qual lado? Ao lado DF. O ângulo, observe aqui, esse ângulo aqui A, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Se está marcado da mesma forma é porque eles são congruentes. E nós temos ainda esse lado, o lado A, B, que é congruente ao lado que se corresponde com o lado DE. Então, esses 2 triângulos eu posso afirmar são congruentes. Então, qual é o primeiro critério? É o lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Temos o segundo caso de congruência. 3 lados congruentes, ou seja, se os 3 lados têm a mesma medida, eu posso dizer que eles são congruentes. Observando esse triângulo, os 2 triângulos, nós temos que o lado AC é congruente ao lado DF. A esse lado aqui, gente, ó. E o lado AB é congruente a qual lado? Ao lado DE. Temos o lado BC, que é congruente a qual lado? Ao lado EF. Tá? Então, nós podemos dizer que esses 2 triângulos são congruentes pelo critério lado, lado, lado. Critério lado, lado, lado. Nós temos lado, 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 todos os lados com a mesma medida. Então, nós podemos assegurar que esses triângulos são congruentes. O terceiro caso de congruência é o seguinte: 2 ângulos congruentes e o lado compreendido entre eles também congruente. É o critério ângulo, lado, ângulo. Olha só. Nós temos ângulo, lado, ângulo. Tá aqui, ó. Ângulo, esse ângulo A, ele é congruente a qual ângulo? O ângulo D. O lado AC, ele se corresponde com o lado DF. E o ângulo C é congruente a qual ângulo? Ao ângulo F.
Então, esse é o critério de congruência número 3. Nós podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes pelo critério ângulo, lado, ângulo. Aí, o critério ângulo, lado, ângulo, nós temos ângulo, lado, ângulo. Quarto critério ou quarto caso de congruência é um lado congruente, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruente. Lembrando que o ângulo adjacente é o ângulo que está próximo, que tem o vértice próximo com o lado, tá bom? E o ângulo oposto é o que está oposto ao lado desse lado que nós vamos observar. Veja o seguinte, esse é o critério lado, ângulo e ângulo oposto. Observe aqui, ó, qual é o lado nesse primeiro triângulo? O lado nesse primeiro triângulo é esse lado aqui, ó, que está marcado. O lado AB. Vamos procurar qual é o lado que tem a mesma medida, que é congruente a ele. É o lado DE. Lado DE. São congruentes. Agora, vamos para o ângulo adjacente. É o ângulo que está coladinho com o lado. Então, qual é o ângulo que está coladinho com o lado? É esse aqui, não é? Então, o ângulo B é congruente ao ângulo adjacente aqui também, ó, que está coladinho, o ângulo E. E agora, nós vamos ver o ângulo adjacente, aliás, o ângulo oposto ao lado, ó. O ângulo oposto ao lado é o C, que é congruente ao ângulo oposto a esse lado, que é o ângulo F. Então, nós temos aqui o quarto caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto, que é esse aí, lado, ângulo e ângulo oposto. Vamos exercitar o que nós aprendemos com esses casos de congruência? Vamos aqui, primeiro exercício. Na congruência de triângulos, estudamos 4 casos. São eles o lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Indique o caso de congruência nos pares de triângulos abaixo. Vamos para a letra A. Vocês conseguem observar que nós temos aqui o quê? Nós temos um ângulo de 30 graus, uma medida de lado e um ângulo de 50 graus. Consegue observar isso nos dois triângulos? Então, nós temos o que aqui, ó? Ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Então, nós escrevemos ângulo, lado, ângulo. Vamos, então, para a letra B. Olha o que nós temos na letra B. Você observa que nós temos lado, observe aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, fica lado, ângulo, lado. Muito bem. E na letra C, nós temos o quê? Marcados aqui, nós temos só lado, lado, lado. O outro, lado, lado e lado. Então, qual é o caso de congruência? Lado, lado, lado. Ficou fácil, não é, pessoal? Letra D. O que nós temos aqui na letra D? Nós temos a medida do lado, temos a medida do ângulo adjacente, que é o ângulo que está coladinho no lado. Não vão dançar aí não, viu? É o ângulo que está coladinho no lado e o ângulo oposto a esse lado. Observe na outra figura, no outro triângulo. Lado, triângulo adjacente e ângulo oposto. Então, se são as mesmas medidas, né? Se são congruentes esse lado e esses ângulos, então nós podemos dizer que qual é o caso de congruência? Lado, ângulo, ângulo oposto. Tranquilo demais. Vamos fazer outro exercício aqui para a gente finalizar? Analise os triângulos abaixo. Nós temos 2 triângulos. De acordo com os casos de congruência de triângulos estudados, identifique o caso de congruência mostrado nas figuras acima. Vamos ver o que nós temos aqui. Você consegue observar que nós temos lado, triângulo e lado? Olha aqui no outro o que nós temos. Lado, ângulo,
lado. Eita, ficou torto, né? Mas tudo bem, deu para perceber. Então, qual é o caso de congruência? É lado, ângulo, lado, que está na letra A de A. Acertei, professora, porque está muito fácil. Pessoal, então, essa era a nossa videoaula que falava sobre congruência de triângulos. Espero que você tenha compreendido e até a próxima videoaula. Um abraço!